meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Mundo da Física. Eu sou a professora Risolda Farias e estarei com vocês nesta aula. E eu acredito que vocês estejam curiosos para saber qual o tema da aula. Vejam aí, aula 19, objeto de conhecimento, comunicação e argumentação com base em conhecimentos científicos, imagens obtidas por sensoriamento remoto, elaboração de diferentes teorias, detalhamento, regras de arredondamento. Muito bem, pessoal. E agora sim que já estamos apresentados, vamos à aula. Muito bem, pessoal. Olha onde nós estamos, aqui no barco do conhecimento. Como nós temos aí o barco que representa o quê? O nosso conhecimento. Olha o fundo, que lindo, maravilhoso. Mas hoje nós estamos começando um assunto muito importante, que você pode até estar pensando, quando nós falarmos qual é. O que tem a ver com a física? Claro que vai ter muito a ver, porque física também é importante você saber a matemática. Porque quando você vai fazer um cálculo, você não trabalha com números muito altos. Por que não muito altos? É porque quando eu coloco aquela infinidade de números, acontece muito mais erros do que você fazer esse arredondamento. Eu já falei que é arredondamento. Então, vamos lá definir o que é o arredondamento ou o que é arredondar. Olha lá. O que é arredondar? É um conceito matemático amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento. Prestem bem atenção. Nós vamos analisar com vocês um conceito matemático amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento, como a matemática, a física, a estatística e a engenharia. Observem que, ao falar de arredondamento, nós estamos falando de um conceito matemático amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento. Quando você trabalha na física, ao fazer um cálculo, se ele vier um valor com vários números, é melhor trabalhar de forma com o arredondamento. Trata-se de um processo de aproximação de um número para um valor mais simples. Foi isso que eu falei. Eu tinha um número imenso, como, por exemplo, aqui, ó, 2,4789 newtons. Aí o aluno pensa assim, eu vou colocar este número para mostrar para a professora que eu sei fazer aquela conta. Só que, ao trabalharmos com o arredondamento, você vai tratar de um processo de aproximação de um número para o valor mais simples ou mais fácil de ser manipulado. Se eu tiver em um laboratório, estou fazendo um relatório, e ao encontrar um cálculo, é muito melhor trabalhar com o arredondamento, que é uma técnica muito útil para simplificar cálculos e facilitar a compreensão de resultados. E também o arredondamento a gente utiliza aí para colocar a média do estudante. E muitas das vezes eu posso acrescentar para mais ou diminuir, dependendo do estudante aí. Ou seja, se aquele aluno que participa, vamos supor que ele apareceu lá 5,9. Aí você percebe que eu posso arredondar e colocar para 6. Então, vejam aí que o arredondamento é uma técnica muito útil. Aí, com base nisso, olha só, nós temos aqui 5 números que o que vocês puderam perceber aqui, ó?
Neste momento, nós estamos falando sobre o quê? Ó? Olha só, é um conceito matemático. Mas aqui, eu coloquei sobre a força. Mas agora, nos exemplos, eu estou colocando 8,800. Ou temos uma casa, posso trabalhar aqui, 8,8, estou arredondando para 9. 8,800 equivale a 9. Agora, 1,015. 1,015, o que mudou? Não mudou nada, porque o 5 estava, o 1, aliás, 0,1. E, neste caso, como esse número aí, como eu disse, eu posso aumentar ou diminuir. Neste caso aqui, ó, ficou, este arredondamento ficou igual a 1. 12,450, eu também posso trabalhar assim, ou também posso utilizar 12,45. Ou posso trabalhar somente com as casas antes da vírgula. O 333,878, eu posso também arredondar quando eu chego aqui, ó. E nós vamos ver como é que faz esse cálculo. E o 400,4, posso deixar ele desta forma. Então, nós temos aqui vários exemplos que mostram como eu posso arredondar. Eu posso aumentar para mais, eu posso deixar este número sendo o mesmo ou diminuir, dependendo do que se pede na arte aqui, ó, envolvendo o quê? O conceito matemático, que o arredondamento é uma técnica muito útil para o quê? Para simplificar esses cálculos. Aí, com base nesses exemplos, nós vamos analisar cada um. Então, vejam aí, quando estamos falando de arredondar, você pode colocar aí esses números. Dependendo aí da nossa casa decimal, eu posso colocar. Então, vejam que ali a gente só fez mostrar que pode ocorrer, porque para poder fazer o arredondamento, eu preciso saber as técnicas do arredondamento. Então, nós só falamos por alto o que poderia acontecer com aqueles números. Ou, dependendo do que eu peço, eu arredondo. E agora, com base naqueles exemplos que nós vimos, eu trago para vocês um vídeo sobre por que arredondar e por que estudar também na física. Vejam aí, vamos lá assistir o vídeo? Você sabe como arredondar um número decimal e um número inteiro bem grande? Aprenda a fazer o arredondamento e facilite os seus cálculos. Saber por que não sei. Eu vou falar da minha experiência, principalmente quando eu vou ao supermercado, eu vejo lá uma compra que me atrai e tá lá 1,99. Aí eu vou no caixa, pago, só que aí a caixa não tem esses centavos para me retornar. Ou seja, a ideia que eu entendo de arredondar um número é para facilitar ou enganar o consumidor. Mas eu presumo, né, que seja para facilitar a compreensão no dia a dia. Ou então pode ser numa nota. Eu sou professora de português, né? E o meu aluno pegou lá 5,6. Eu já ouvi de alguns colegas de exatas que 5,6 pode ser arredondado para 6. Eu, como eu sou uma pessoa muito obediente, não deixo o meu aluno com nota vermelha, eu arredondo para 6, para facilitar tanto a minha vida quanto a vida do meu aluno. Por que fazer arredondamento? A gente tende a imaginar que número é tudo a mesma coisa, mas na verdade não. Existem números de vários formatos. Por exemplo, nós temos os números com vírgulas, nós temos os números em forma de fração, nós temos aqueles números em forma de raiz quadrada. A todos esses números, nós damos o nome de conjunto numérico, ou seja, cada número ele pertence a um conjunto numérico. E nós temos ainda os números naturais.
que são aqueles números que a gente consegue contar, por exemplo, nos dedos das mãos. São os números do nosso dia a dia. E aí, em relação aos números com vírgula, surge uma necessidade, que é o arredondamento. Imagina só, a gente, toda vez que precisar se referir ao nosso pi, né, se a gente tivesse que repetir toda essa numeração, seria muito trabalhoso, né? Então, para isso, a gente utiliza o arredondamento. Ao invés de falar toda essa numeração aqui, a gente apenas arredonda para 3,14. Então, quando a gente está fazendo os exercícios, a gente utiliza essa constante matemática como 3,14 apenas e não toda essa sequência de números. Para fazer o arredondamento, existe uma pequena técnica, bem tranquila, bem simples. Se o número passar de 5, você vai arredondar para cima. Agora, se o número não chegar a 5, você arredonda para baixo. Por exemplo, eu tenho o número 4,77, por exemplo. Esse número 4,77, veja que a última casa decimal é o 7, e o 7 é maior do que 5. Então, você, nesse caso, poderia arredondar para 4,8. Viram só? Agora, se você tem 4,73, observa que o 3 é um número menor do que o 5. Então, nesse caso, você arredonda para baixo, ou seja, ficaria apenas 4,7. É uma forma da gente trabalhar o arredondamento. Então é isso aí, pessoal. Valeu, até a próxima. Muito obrigada, professor Jean, professor de matemática, que trouxe uma ideia para vocês sobre o arredondamento de números. Lembram quando nós colocamos aqueles exemplos que apareciam de um lado o número e de outro uma transformação? Então, é isso que a gente vai entender agora, como essa transformação e como o professor Jean colocou para nós. Se o número for maior que 5, vocês perceberam lá a seta. Agora, se o número for menor de que 5, eu posso vou permanecer no número ou arredondar para menos. E agora, com base no que nós vimos com o professor, vamos lá falar do arredondamento de números. Como nós já vimos, o que é o arredondamento de números? É a estratégia utilizada quando não se quer utilizar todas as casas decimais de um número. Ou seja, é o nome dado ao processo de dispensa de casas decimais desnecessárias em números decimais. Como nós vimos no vídeo, apareceu lá a definição de um conjunto numérico, que aparecem aí os números inteiros, os números decimais, e o nosso primeiro exemplo é 6,9 é aproximadamente 7. O que isto representa? O arredondamento para a unidade deste número, 6,9, vai ser 7. Lembram lá do vídeo, quando o professor explicou, quando o número for maior que 5, eu arredondo. Logo, vai ser o quê? 7. Logo, você lê-se aí, 6,9 é aproximadamente igual a 7. Esse aí é um tipo de arredondamento bem simples. Agora, falando quando eu tiver duas casas decimais. Vejam aí. O arredondamento de um número real, vejam que ele é um número real. E logo você está falando aí desse conjunto dos números reais. O arredondamento de um número real é a retirada de casas decimais, consideradas menos relevantes. Então, quando você for fazer um experimento, vai fazer um relatório com cálculos, é muito melhor você utilizar a regra do arredondamento. Logo, quando você tem um número real e você vai retirar de casas decimais, logo nós vamos considerar menos relevantes. A relação entre o número real e o seu arredondamento é representada pelo símbolo, que representa aqui aproximadamente, que indica que o primeiro número é aproximadamente
igual ao segundo. Aí nós temos aqui 6,71. Aí você vai olhar essa casa decimal aqui, ó. Aí você percebe que eu estou analisando aonde? Estou analisando a partir do 71. Logo, como eu quero deixar em uma casa decimal, eu tenho que 6,71 ela é aproximadamente 6,7. E agora, vocês perceberam que há esta regra aí de arredondamento. Para arredondar um número, temos que prestar bastante atenção nas regras. Devemos identificar, olha só, devemos identificar qual é o algarismo posterior à última casa decimal, como nós vimos aqui, ó, 6,71. Aí eu quero saber qual é o último algarismo desta casa decimal. A ser conservado, olha só o que nós vimos no vídeo também. Se o algarismo for menor que 5, o último algarismo de interesse é mantido, se ele for menor que 5, como nós vimos aqui, ó, 6,71. Logo, qual é o último algarismo aí? É 1, e 1 é menor que 5. Aí nós temos, se o algarismo agora, este aqui é para quando o algarismo for menor que 5. O último algarismo de interesse é mantido. Se o algarismo for maior que 5, o último algarismo de interesse é acrescido uma unidade. Agora, se o algarismo for igual a 5, é necessário verificar os algarismos posteriores. Então, com base no que nós vimos no início, era esta regra que estava mostrando ali. Dependendo do que eu queria e quero fazer esse arredondamento. Logo, primeiramente, o que eu devo fazer? Devemos identificar qual é o algarismo posterior à última casa decimal a ser conservada. Muito bem. Aí, para arredondar o número, como nós já falamos, se 5 for o último, olha só, se 5 for o último algarismo, ou se houver apenas zeros, como nós vimos lá no início da aula, após o 5, o último algarismo de interesse é mantido. Então, você observa aqui que sempre para arredondar um número, eu devo identificar qual é o algarismo posterior à última casa decimal a ser conservado. Aí você tem, se 5 for o último algarismo, ou se houver apenas zeros após o 5, o último algarismo de interesse é mantido. E tem um detalhe, se for par, é aumentado em uma unidade. E se for ímpar, olha só, se for par, tem que observar bastante isso. O último algarismo de interesse é mantido se for par e aumentado em uma unidade se for ímpar. Então, temos que prestar atenção bastante nisso. Se houver algum algarismo não nulo em qualquer casa decimal, após o 5, acrescenta-se uma unidade ao último algarismo de interesse. Aí você observa aí que esta regra é para você perceber quando eu estiver falando sobre algarismos que eu quero, como nós temos que sempre analisar aqui. Para arredondar o número, devemos identificar qual é o algarismo posterior. Aí, com base nisto, nós temos as regras do arredondamento de números. Você tem o seguinte, o arredondamento de números reais segue regras específicas
de acordo com o algarismo posterior à última casa decimal a ser mantida. Vamos conhecer essas regras e conferir alguns exemplos de como aplicá-las. E eu acredito que você deve estar pensando, é muito melhor fazer na prática do que estar lendo a teoria. Então, agora, olha só. Regra número 1. Nós temos, se o algarismo posterior à última casa decimal a ser conservada for menor do que 5, o último algarismo de interesse não é alterado. Aí você tem o nosso exemplo, olha lá. Qual o arredondamento com uma casa decimal do número 4,314? Observem aí que nesse número eu tenho que observar o quê? Observar se o algarismo posterior à última casa decimal a ser conservada for menor do que 5. Então, nosso primeiro exemplo, eu tenho aqui, nosso primeiro, qual o arredondamento com uma casa decimal do número 4,314? Aí você tem aqui, nós temos o seguinte, a última casa decimal a ser conservada é a casa dos décimos, ocupada pelo algarismo 3, olha só. Algarismo 3. O algarismo posterior vai ser quem? O 1, que é menor de que 5. E isso significa que o 3 não deve ser alterado. Portanto, o valor vai ser o quê? Neste caso aqui, o valor será 4,3. Este é o nosso valor. Aí, logo, portanto, a resposta vale 4,3. É o arredondamento com uma casa decimal deste número aqui, 4,314. O valor que eu quero arredondar resulta em 4,3, porque a última casa decimal a ser conservada é a casa dos décimos. Quando acontece isto, é a nossa regra número 1. Para a regra número 2, se o algarismo posterior à última casa decimal a ser conservada, olha só, agora é maior do que 5. Acrescenta-se uma unidade ao último algarismo de interesse. Aí vamos verificar aqui o exemplo. Qual o arredondamento com uma casa decimal? Então, vejam que nós vamos trabalhar com uma casa decimal. Neste caso aí, eu tenho 35,182. Aí eu quero saber o arredondamento com uma casa decimal deste número aí. Olha só a nossa resolução. A última casa decimal a ser conservada é a casa dos décimos, como nós já vimos aí. Nós temos aqui 35,182. Logo, é a casa dos décimos ocupada pelo algarismo 1. Olha só, 35,1. Ou seja, nós estamos falando da última casa decimal a ser conservada, que é a casa dos décimos. O algarismo posterior, qual é o número? É 8, que é maior do que 5. Isso significa que devemos acrescentar uma unidade ao algarismo 1. Logo, vamos arredondar este valor para 35,2. Vejam que a última casa decimal a ser conservada é a casa dos décimos. Então, estamos trabalhando aí com as casas decimais. Vamos analisar um outro exemplo?
Olha lá. Qual o arredondamento com duas casas? Olha, agora nós estamos vendo com duas casas decimais do número 1,365. Logo, nós temos a última casa decimal a ser conservada é a casa dos centésimos. Olha só, centésimos, porque a questão, eu quero o quê? Qual o arredondamento com duas casas decimais? Logo, temos 1,36. Então, eu estou trabalhando aí com casas 1,365. Então, eu vou analisar aí duas casas decimais. Vejam que a última casa decimal a ser conservada é a casa dos centésimos. Neste caso aí, eu tenho ocupada pelo algarismo 6. Percebam, o algarismo posterior vai ser o quê? O 5. Logo, nós temos aqui, ó, o valor 1,365. Aí você tem aqui, ó, o valor 1,365. Aí nós temos que a última casa decimal a ser conservada é a casa dos centésimos, ocupadas pelo algarismo quê? Ela é ocupada pelo algarismo 6. Como nós estamos dizendo que essa última casa decimal a ser conservada é a casa dos centésimos, logo, qual será o algarismo? Ela é ocupada pelo algarismo 6. Aí você tem aí, neste caso, o seguinte, ó, o algarismo posterior é o 5, está aqui. E que 6 é par com aquela regra. E isso significa que o 6 deve ser mantido. Portanto, a resposta será 1,36. Utilizei com duas casas decimais. É o arredondamento com duas casas decimais do número 1,365. E o símbolo que nós temos aqui representa o quê? Ó? É aproximadamente. Logo, lê-se aproximadamente igual a. É usado para representar a relação entre um número e o seu arredondamento. Então, vejam aí que, na prática, eu não vou ficar pensando assim. Então, se for par ou for ímpar, basta você entender que a regra do arredondamento acontece desta forma. Então, não esqueçam, por que estudar o arredondamento? É para você e para nós, é para facilitar os nossos cálculos. Aqueles números muito grandes, e eu não vou utilizá-los, então é muito melhor você utilizar o quê? A regra do arredondamento. Percebam aí como é muito importante esta regra que envolve aí muitas áreas do conhecimento, na física, na química, na estatística, na engenharia e entre outras. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado desta aula aí de arredondamento e deixo para vocês ficarem pensando aí sobre o arredondamento. E até mais e até a próxima. Tchau!